Muito boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Nesta segunda-feira, dia 23 de dezembro de 2024, nosso programa Os Caminhos de Paulo, de número 24. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus estamos de volta, estamos retornando depois de um período aí com o programa parado, né? Tivemos na semana passada, nós estivemos fora de Passos, então estivemos em trânsito e aí não conseguimos fazer os nossos programas de hoje, né? Mas graças a Deus estamos aqui retornando com o nosso Os Caminhos de Paulo, programa número 24, graças a Deus. Gratidão, gratidão à espiritualidade maior, sempre presente na nossa vida, sempre organizando a nossa vida, sempre nos inspirando, nos atendendo às nossas necessidades, nos apoiando, nos conduzindo, né? Gratidão ao nosso Mestre Jesus, nosso modelo e guia, sempre. E que agora, nessa semana, a gente comemora o nascimento do menino Jesus. Um evento cheio de simbologias para nós, cheio de amor, cheio de afetividade, cheio de energias boas, energias vibrantes para nós. Gratidão, gratidão estarmos aqui comemorando, então, mais um aniversário desse nosso menino Jesus, que possa renascer em nossos corações e expandir o nosso coração para aquela que é a lei do bem, para o amor verdadeiro, não é? Gratidão aos nossos guias e mentores, gratidão aos nossos coordenadores desse programa, aos nossos irmãos espirituais, coordenadores desse programa, que nos permite estar aqui. Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão ao nosso anjo guardião, gratidão à Associação Espírita Caritas, sempre presente também na nossa vida, na minha vida particularmente, que me dá essa oportunidade de estar aqui desenvolvendo esse programa com vocês, trazendo um pouquinho mais de reflexão de vida, trazendo um pouquinho mais de conhecimento, trazendo um pouquinho mais de informações e de experiência da nossa vida para que a gente possa nos ajudar e ajudar os outros a vencer as nossas provas e expiações, vencer os nossos desafios, nos prepararmos mais espiritualmente, nos prepararmos mais moralmente, para que nós possamos estar fortalecidos verdadeiramente e caminhar na direção certa nessa nossa jornada de evolução espiritual. Gratidão, então gratidão pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Peço aos nossos irmãos a bênção, peço a iluminação, peço a intuição, para que nós possamos hoje trazer mais informações, trazer mais subsídio, mais recursos importantes e necessários para que a gente possa estar realmente fortalecidos. Não é isso? Gratidão, gratidão. Gratidão a você que nos acompanha aí presencialmente, né? Gratidão a todos os irmãos que são conduzidos até esse momento, né? Gratidão aos irmãos que são conduzidos até aqui, os encarnados e os desencarnados, né? Porque é um momento também, é um momento de trabalho, é um momento de oração, é um momento de reflexão. Então é um momento que nós destinamos aqui às segundas-feiras às 19 horas, é um momento onde nós destinamos todo o nosso foco para esse momento de reflexão, de oração, de descobertas, de entendimento, de compreensão, para que a gente possa realmente nos fortalecermos, não é? Nessa nossa jornada. Então gratidão, gratidão a todos, gratidão a todos que estão aí presentes conosco nesse momento. Hoje, nós aqui no nosso programa Os Caminhos de Paulo, nós encerramos no nosso último programa, no programa 23,
nós encerramos, dentro das cartas de Paulo, nós encerramos os estudos da carta aos Romanos. E nós estamos seguindo, então, nós estamos seguindo uma sequência que na grande maioria das vezes nós encontramos nas Bíblias, nos livros do Novo Testamento. Logo após a carta dos Romanos, nós temos então a carta aos Coríntios, a primeira e a segunda carta aos Coríntios. Então nós estamos seguindo essa sequência, né? Então nós encerramos no programa 23 a carta aos Romanos. Quem perdeu os programas, quem perdeu os 23 programas, quem tiver interesse de assistir os outros programas, eles já estão todos gravados lá no canal do YouTube da Associação Espírita Cartas. Você entra lá, assina lá o canal, né? Se inscreve lá no canal da Associação Espírita Cartas, dá lá o seu joinha lá, né? Clica lá no sininho lá para você poder receber as atualizações, né? E você vai lá na playlist lá dos Caminhos de Paulo, tem todos os programas lá já gravados, os 23 últimos programas já estão lá gravados, né? Então logo a gente termina o programa da segunda-feira, eu já transfiro para lá, para o YouTube, para que quem tiver interesse possa acompanhar todos os programas, ok? Então, quem tiver perdido os outros 23 programas, basta ir lá na Associação Espírita Cartas, no canal, e se inscrever lá também, tá bom? E assistir lá os programas. Então lá nós temos todos os programas desde o início, tudo bem? Então no programa 23 nós encerramos a carta aos Romanos e vamos começar hoje, então, falar sobre as cartas aos Coríntios, não é? Então Paulo escreve também duas grandes cartas aos Coríntios. A carta aos Coríntios, como a carta de Romanos, são também cartas de extrema importância nesse conjunto de cartas, que Paulo escreve às suas comunidades. Por que são cartas extremamente importantes? A carta aos Romanos, uma carta grande, uma carta com 16 capítulos, mais de 490 versículos, né? Ela era uma carta madura, uma carta mais já com bastante senso de propriedade de Paulo com o trabalho, com a missão que ele fazia, com a pregação que ele desenvolvia a respeito do Evangelho. A carta aos Coríntios também é uma carta extremamente importante, por quê? Por causa de dois elementos importantes. Primeiro, por causa do afeto que Paulo tinha com essa comunidade. Paulo, quando começou a sua jornada, começou as suas missões, Corinto, a cidade de Corinto, foi a segunda cidade, a sua segunda missão, quando ele então caminhava, quando ele então começou a sua jornada missionária. E ali em Corinto ele ficou praticamente 1 ano e meio, ele ficou pouco mais de 18 meses ali, trabalhando como tecelão, trabalhando como fazedor de tendas, né? Paulo tinha esse ofício, né? Ele tinha desenvolvido esse ofício enquanto jovem, enquanto ele vivia na comunidade judaica, né? Ele desenvolveu essa prática, ele desenvolveu esse ofício. Então ele era um fabricador de tendas, não é? Ele era um tecelão. E aí então ele fica, na sua missão, ele fica ali em Corinto, praticamente 18 meses, praticamente pouco mais de 1 ano e meio. E ali então, nesse período, ele então funda a comunidade de Corinto. Então, o primeiro elemento importante é esse, o primeiro elemento importante das cartas de Coríntios
é esse elemento afetuoso de Paulo, né? É a primeira comunidade que ele cria. É a primeira comunidade que ele então ele desenvolve a partir do seu trabalho de evangelização, do seu trabalho de pregação do evangelho. Então, ele tem ali um afeto muito grande por aquela comunidade, não é? A segunda questão sobre dentro dessa afetuosidade, Corinto é a cidade da sua amada. Corinto é a cidade de Abigail, né? Onde Abigail, a sua noiva, né? É o berço de Abigail, é a cidade onde Abigail nasce. Então é a cidade de Abigail e a cidade de Estevão, o grande mártir do cristianismo, né? Estevão, o qual é irmão de Abigail, né? E aquele que ele então julga, condena e participa do apedrejamento. Lá naquele momento ainda que Paulo era Saulo, né? Então ele tem ali por aquela comunidade um afeto, um carinho extremamente forte. Ele tem ali por Corinto uma paixão enorme, um amor enorme por aquele lugar ali, por causa desse primeiro elemento importante, por causa dessa primeira questão importante. Para quem já teve a oportunidade de ler Paulo e Estevão, né? Para quem teve a oportunidade de ler Paulo e Estevão, pode... E para quem não teve a oportunidade ainda, sugiro que leia, né? Sugiro que é um livro extremamente importante para a nossa leitura, principalmente para nós aqui espíritas, né? É um livro importante de ser lido, de ser conhecida essa história. E não só Paulo e Estevão, mas seguir aqui por essa série, fazendo um parênteses aqui, seguir por essa série de Emmanuel, né? Psicografado por Francisco Xavier, né? O Paulo e Estevão, 50 mil anos, depois de 2.000 anos, né? Há 50 mil anos e tal. Então é uma série de 3 livros que conta muita história principalmente de Emmanuel. Mas muito bem, fechando parênteses aqui. Então é uma cidade, é uma comunidade de extrema importância para Paulo, no sentido afetuoso, no sentido amoroso, no sentido das suas paixões, no sentido da sua trajetória, no sentido da sua construção, não é? de vida. Não é isso? Então, é uma comunidade extremamente importante para ele, não é? Então, são 2 cartas, as cartas de Corinto são 2 cartas muito grandes, não é? São cartas de mais de 13 capítulos, são quase 900 versículos somadas as duas cartas, né? São quase, se não me engano, se não me falha a memória, é exatamente isso, são quase mais de 800, quase 900 versículos. Então são 2 cartas muito grandes. E o primeiro elemento é essa conexão afetuosa. O segundo elemento importante das cartas de Paulo aos Coríntios, que nós podemos perceber, que nos traz a atenção, é que Corinto é uma cidade, uma grande cidade próxima de cidades pequenas portuárias. Então ela está a praticamente 2,5 km de um dos portos e pouco mais de 5 km de um outro porto. Então uma cidade muito grande e uma cidade por onde passavam muitas pessoas diferentes, não é? Muito bem, então uma cidade que é grande e que passa por ali muitas pessoas diferentes, se estabelecem ali também muitas cidades diferentes, muitas pessoas diferentes.
Então é um lugar que tem muitos problemas, não é? Com costumes diferentes, com hábitos diferentes, com maneiras de viver diferentes, com crenças diferentes, com hábitos religiosos diferentes. A grande maioria não era de judeus, ou seja, não eram de pessoas que seguiam a doutrina judaica, não é? A grande maioria era considerada pagãos, era considerada os gentios, não é? Para quem não conhece, para quem não sabe dessa informação, quem são os gentios? Todo aquele que não é considerado judeu é considerado gentio, né? Todo aquele que não segue a doutrina judaica era considerado pagão, não é? Então tinham outros hábitos doutrinários, religiosos, né? De costumes, de hábitos. Então é uma cidade cheia de problemas, problemas de todos os tipos de problemas. E tinha um detalhe ali, Corinto, uma cidade muito sensualista, muito voltada aos desejos, às paixões, às sensualidades, aos sentimentos. Tanto é que a deusa que protegia ali Corinto, que era, né, era idolatrada, é a deusa Afrodite, a deusa do amor, não é? Então, Corinto é uma cidade que vivia envolvida por isso, envolvida por essa sensualidade exacerbada, não é? Então a comunidade que tinha ali, a comunidade instalada ali por Paulo, a comunidade cristã instalada ali por Paulo, tinha essas características de dificuldade, não é? Era uma comunidade que na sua totalidade eram de gentios. Nós estamos aqui falando da comunidade cristã dentro de Corinto, tá? Dentro de Corinto, os coríntios. Então essa comunidade era uma comunidade, na sua totalidade, frequentada por gentios, então considerados pagãos naquela época, pessoas de vários hábitos, de conhecimentos dos mais variados possíveis, eram ainda muito idólatras, eram pessoas de hábitos completamente diferentes, não é? Então era uma comunidade que enfrentava esse tipo de dificuldade. Tipos de pessoas, hábitos diferentes, uma cidade ainda extremamente idólatra, idolatravam lá os deuses e principalmente a Afrodite, a deusa do amor. Uma cidade muito sensual, né, que tinha uma sensualidade muito exacerbada, não é assim? Então era uma comunidade com muitos problemas. E mesmo apesar de Paulo ter passado por ali pouco mais de 18 meses, pouco mais de 1 ano e meio, ter fundado a comunidade, pregava o evangelho, ter doutrinado muito daqueles que estavam ali naquela comunidade, não era uma comunidade grande, uma comunidade pequena, mesmo ele ter participado desse movimento ali, elas não tinham ainda, né? E é um detalhe que a gente observa muito lá na carta aos Romanos, né? A doutrina cristã, a lei do bem, a lei do evangelho, a nova aliança que o Mestre Jesus veio trazer, ainda era muito nova.
não é? Ali era muito novo todo esse movimento. Então imagina, nós estamos falando dessa carta, quando Paulo passa por Corinto, Paulo passa por Corinto ali próximo de 52 depois de Cristo. 52 depois de Cristo. Então observe. E ele escreve então, por volta de 52 depois de Cristo, Paulo então ele cria essa comunidade. Ele funda essa comunidade cristã. Com alguns então seguidores dessa nova aliança. Dessa nova forma de ver a lei, dessa nova forma de ver os 10 mandamentos, dessa nova forma de olhar para essa lei do bem, amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Então observa, tudo isso é muito recente. Nós temos aqui 52 anos depois de Cristo contra mais de 1.500, 1.600 anos de prática da doutrina mosaica. Contra a doutrina judaica, contra a lei romana. Então percebe, a vinda de Cristo, a vinda do nosso Mestre Jesus, né, nós começamos a contar depois de Cristo o evento, né, que nós marcamos para a nova aliança, justamente o nascimento do Mestre Jesus. Então percebe, é muito novo ainda, né? É um contexto novo, é uma maneira nova de ver as coisas, de ver a lei. Então ali era muito novo, tudo isso era muito novo. A gente percebe isso muito na carta aos Romanos, quando Paulo comenta com a comunidade romana dessa dificuldade, desse conflito que existe entre o homem velho e o homem novo, entre o pecado e o espírito. Ele fala, a gente percebe isso lá na carta aos Romanos, essa dificuldade que nós temos ainda de ver as coisas de outra maneira, de outra forma. Para nós em termos comportamentais, nós temos essa dificuldade. Nós, seres humanos, aqui na nossa atualidade, em 2024, 23 de dezembro de 2024, nós, espíritos milenares, que estamos aqui no planeta Terra, passando pelas nossas provas e expiações, nós, espíritos milenares, que nós fomos criados simples e ignorantes. No entanto, nós fomos criados com 2 aplicativos instalados em nós: a lei do bem e o livre-arbítrio. Para nós que já passamos por todo esse tempo, nós já passamos por mais de 2.000, 3.000, 4.000 anos. Estou falando aqui de uma visão bem espírita nossa, né? Então, para nós, conhecedores da doutrina espírita, sabemos que nós somos espíritos milenares. Nós que sabemos dessa nossa condição, nós que sabemos que o espírito não morre, o espírito tem vida eterna. O que morre é o corpo. Para nós que estamos nessa condição, já é difícil entender, não é? Já é difícil entender a lei do bem, já é difícil praticar a nova conduta, é difícil praticar essa nova conduta nossa, é difícil nós entendermos esse movimento. Imagina para aqueles lá que estavam há 50 anos depois de Cristo. 50 anos depois que vem o nosso mestre, que vem um filho de carpinteiro, que veio mostrar a lei de outra maneira, que veio colocar para nós, colocar para aqueles que estavam lá, e nós já estávamos lá, né, por acaso, veio colocar lá para aquela comunidade, olhar para a lei de maneira diferente. Então imagina a dificuldade que aqueles, se nós temos dificuldade, imagina aqueles que ainda não eram pessoas idólatras, que ainda idolatravam ainda deuses, idolatrava a natureza, idolatrava
né, coisas materiais, que ainda se entregavam muito às paixões, né, para nós considerado isso como pecado, ao homem velho, às práticas velhas, dente por dente, olho por olho. Eu só perdoo se não passar de 7 vezes. Ou seja, tudo aquilo que era da doutrina antiga, tudo aquilo que era da velha aliança, praticar a nova aliança, praticar a nova lei. Então imagina o quanto isso era difícil para aquela comunidade. Para nós é difícil, imagina para aquela comunidade. Então eram esses problemas de conduta, problemas de julgamento, problemas de hábito, problemas das relações. Então esse é o segundo elemento muito importante das cartas, destas duas cartas à comunidade de Corinto, que Paulo nos traz, que a gente pode perceber. São dois elementos muito importantes para a gente poder entender sobre a carta aos Coríntios. O primeiro elemento é esse, é uma carta que traz muito afeto por trás de tudo que Paulo coloca para aquela comunidade, porque é uma comunidade fundada por Paulo. E o segundo elemento importante é essa dificuldade de conduta, essa dificuldade dos hábitos que aquele grupo, que aquela comunidade tinha, convivia. Era uma comunidade pequena, era uma comunidade que estava começando então a praticar essa nova conduta pregada por Paulo, né? Era uma prática nova do Evangelho de Jesus, não é? Observem bem, né? Não é o Evangelho cristão, não é uma doutrina cristã. O movimento cristão começa a partir daí, não é? De todo esse movimento de Paulo. Mas naquela época era considerada o Evangelho de Jesus. Então era uma nova maneira de olhar para aquelas tradições, olhar para os hábitos, olhar para aquela doutrina. Olhar para aquela nova maneira de ser, uma nova maneira de se relacionar com as pessoas, principalmente. Então esses dois elementos são muito importantes aqui para nós, dentro da carta aos Coríntios. Observar principalmente essa dificuldade da aplicabilidade da lei, né, da nova lei do Evangelho de Jesus, é muito importante para nós. É importante nós observarmos isso, né, principalmente para o nosso comportamento, não é? Então isso é extremamente importante. Esses dois elementos são dois elementos importantes nós observarmos isso, não é? Muito bem. As questões pessoais, nós já falamos sobre isso, né? Refletia muito essa dificuldade, não é? Outra questão importante a gente observar aqui, outra questão importante nós observarmos é que Paulo não estava, né, em Corinto, quando ele recebe então a carta dos Coríntios. Ele estava em Éfeso, não é? Ele estava do outro lado dessa península, né? Ele estava do outro lado. Então ele, enquanto estava em Éfeso, ele recebe essa carta. Ele estava lá na comunidade de Éfeso, ele recebe a carta dos Coríntios, a carta problema, né? Vamos dizer assim, né? A carta com os problemas que eles estavam vivenciando lá. E eram cartas que demonstravam essas dificuldades. A dificuldade de entender o Evangelho de Jesus, a dificuldade de praticar o Evangelho de Jesus, a dificuldade de entendimento dessas relações, do novo entendimento dessas relações. Então, eram dificuldades principalmente de conduta. Tinham aqueles que
aproveitavam desses entendimentos e colocavam outras formas de entender aquilo lá, não é? Então, a comunidade de Corinto se sentiu então ameaçada por todo aquele movimento difícil, por todas aquelas dificuldades. Então Paulo em Éfeso escreve então para os coríntios, tentando os ajudar, né? Então fazendo as suas colocações, fazendo a sua doutrina, fazendo a sua evangelização por estas cartas. Quando Paulo está em Corinto, então nós temos ali a datação de praticamente 52 depois de Cristo. Quando Paulo está em Éfeso, a primeira carta nós temos ali por volta de 54 e a segunda carta por volta de 56. Então são essas duas cartas, a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios, nós temos ali por volta de 54 para a primeira carta e 56 para a segunda carta, não é? Muito bem, nós já falamos aqui, né, essa questão da cidade natal, ser uma cidade natal de Abigail também. Muito bem. Outro ponto central destas duas cartas, o ponto central destas duas cartas, nós vamos passar por vários momentos destas duas cartas. No próximo programa a gente começa então a segmentar estas duas cartas, a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios. No entanto, agora nesse nosso programa de hoje, entrando aqui na comunidade dos Coríntios, é importante a gente entender aqui também o momento chave, né, dessa carta. Qual que é o momento chave aqui, o ponto chave dessa carta? É o grande poema sobre o ágape, que é o capítulo 13, versículo 1, que é o ponto central de todas essas duas cartas. É o ponto central de toda essa conduta que Paulo então trabalha com os coríntios. O que nós temos no capítulo 13, versículo 1 e até o último versículo, né? Capítulo 13 inteiro. O capítulo 13 vem trazendo aquele grande poema do ágape, o grande poema do amor, não é? E por que a gente chama ágape? Naquela época, existiam as várias maneiras de entender o amor, né? Nós tínhamos o amor eros, que era o amor mais voltado à sexualidade, o amor philos, que era o amor mais voltado à amizade, e o amor ágape. Ágape em grego nós podemos entender como amor e como caridade. Aqui nos estudos aqui para nós, nos estudos das cartas aos Coríntios, aqui para nós dentro da nossa doutrina espírita, os estudiosos, quando nos traz a tradução de ágape, é importante a gente entender isso. Os estudiosos, quando traz para nós a tradução da palavra ágape, nos traz essa tradução como que se ágape fosse a maior sensação, o maior efeito sobre o amor. A maior expressão do amor.
Então, para nós termos esse entendimento, o que seria a maior expressão do amor? Não é simplesmente o amor sereno, não é simplesmente o amor por amor. Ágape é a verdadeira expressão do amor. Então, para nós termos esse entendimento, o que é a verdadeira expressão do amor? Para nós aqui da doutrina espírita, para nós espíritas, nós podemos entender que a verdadeira expressão do amor é a caridade. A verdadeira expressão do amor é a compreensão de nós mesmos e do outro. Olha que coisa interessante isso. Olha que importante colocação essa verdadeira expressão do amor. Como é que nós conseguimos expressar o amor na sua essência, na sua verdadeira expressão? O amor por si só, não é? O amor por si só o amor por si só, ele é um sentimento, né? O amor por si só, ele é um sentimento em si mesmo. Ele é uma força transformadora. E essa força transformadora, ela precisa de ser, então, canalizada na direção correta, na forma correta. Então, para que a gente possa entender verdadeiramente para nós, dentro da nossa doutrina, dentro da doutrina espírita, nós nos deparamos então com isso, com caridade. E a gente pode traduzir ágape como amor e como caridade. É uma tradução permitida. Por quê? Porque ágape é a verdadeira expressão do amor. Agora, como é que nós conseguimos expressar verdadeiramente o amor? A partir destes elementos importantes. A partir do elemento importante que é o autoconhecimento e a partir do conhecimento do outro. Se nós não conseguimos exercitar o autoconhecimento, se nós não conseguimos exercitar em nós o entendimento sobre nós mesmos, nós não conseguimos fazer isso pelo outro. E o entendimento do outro, o entendimento pelo outro, é nós entendermos que ele também tem as mesmas dificuldades que eu, que ele também é um espírito em desenvolvimento. Como eu entendo que eu sou um espírito em desenvolvimento, eu tenho as minhas provas e as minhas expiações. Eu estou aqui no planeta Terra como a minha melhor versão. Eu sou um espírito milenar, que o espírito não morre, que quem acaba é o corpo, que o espírito encarnado, ele é a alma. E que essa alma, ela está buscando a perfeição. Ela está num processo evolutivo espiritual. Nós, enquanto espíritos, estamos num processo evolutivo, espiritualmente falando. Nós precisamos de desenvolver o conhecimento, nós precisamos de desenvolver a nossa moral, nós precisamos de nos fortalecermos espiritualmente. Nós precisamos de ter o entendimento dessas nossas paixões. Nós precisamos de desenvolver em nós o autoconhecimento. Nós precisamos de desenvolver em nós a nossa autogestão. Nós precisamos de entender as nossas paixões, as nossas más paixões, as nossas dificuldades.
Nós precisamos de entender em nós o nosso orgulho, o nosso ego, a nossa vaidade, a nossa teimosia, a nossa intemperança, a nossa falta de paciência. Nós precisamos de entender em nós que nós temos as nossas intempéries, que nós estamos aqui para que nós possamos vencer as nossas provas, que nós somos ainda considerados espíritos impuros, que nós estamos nesse processo de evolução espiritual, que nós estamos em busca dessa evolução. E para que nós possamos alcançar essa evolução, nós precisamos de praticar a lei do bem. Nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos de evoluirmos moralmente e intelectualmente. Isso tudo é o nosso conhecimento. Isso tudo é o eu. Que nós precisamos de praticar em nós o amar ao próximo como a ti mesmo. Que nós precisamos de praticar amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro ponto, é o ponto central de todo esse processo. E aí? E a partir daí, então, entendermos o outro. Entendermos que esse outro, que esse nosso próximo, que aquele que está à nossa volta, que as nossas relações, nós precisamos das relações com os outros para que nós possamos aprender, para que nós possamos evoluir. Nós precisamos dessas relações. Nós precisamos desse entendimento do outro. Entender que esse outro também, que esse próximo também é semelhante a mim. Tem também as suas dificuldades, as suas provas, as suas imperfeições, as suas paixões, o seu ego, a sua vaidade, o seu orgulho, os seus temores, as suas crenças, as suas dificuldades. Entendermos que cada um de nós estamos no nível de desenvolvimento espiritual. No entanto, todos nós estamos na mesma jornada, na mesma caminhada, no mesmo processo evolutivo. Então percebam, vejam, sintam, ouçam, sintam, vejam, percebam o quanto isso é importante para que nós possamos desenvolver a verdadeira expressão do amor. Nós só conseguimos amar de verdade, nós só conseguimos exercitar a caridade se nós tivermos verdadeiramente a compreensão disso. Se nós compreendermos isso de maneira verdadeira, se nós não tivermos a compreensão pelo outro, a partir da compreensão de nós mesmos, nós não conseguimos. Nós não conseguimos praticar caridade, nós não conseguimos praticar o amor, nós não conseguimos amar. Nós não conseguimos exercitar o que o nosso mestre nos pede. Então, o ponto-chave da carta aos Coríntios é esse grande ensinamento. Esse grande ensinamento de conduta, de comportamento, de forma de pensar, de sentirmos isso dentro de nós. De nós colocarmos isso em todo o contexto que nós vivenciamos. Todo o contexto por onde nós vivenciamos, experienciamos a nossa vida. Nós não conseguimos praticar o amor nessa proporção que é pedida pelo nosso Pai Maior, pelo nosso Mestre Jesus. Nós não conseguimos praticar o ágape nessa proporção
que é colocada, né, nesse nível que é colocado, que é sugerido na carta aos Coríntios, né? É muito interessante, é muito importante, né? Uma das colocações, uma das colocações da carta nós não estamos dizendo aqui, nós não estamos colocando aqui que nós devemos menosprezar estas questões do mundo, as questões materiais, as questões humanas. Não é isso, né? Não é que nós não vamos dar olhar para isso, não é? O importante é nós praticarmos isso nesse contexto, não é? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá no capítulo 17, onde nós temos, o capítulo 17 é um capítulo extremamente importante para nós na doutrina espírita. O capítulo 17 é o capítulo onde diz sobre sede perfeitos. É um capítulo inteiro, né? Muito, extremamente importante para nós. Lá no item 3, não é? Nós já tivemos a oportunidade de falar, de discorrermos isso por aqui. Lá no capítulo 3, lá no item 3 do capítulo 17, onde fala sobre o homem de bem, eu já comentei isso aqui, nós temos 18 regras ali naquele item 3, e eu convido a vocês a conhecerem essas 18 regras que nós temos lá, regras para que você possa se tornar uma pessoa melhor. Se você quer ser melhor, e aqui eu chamo a atenção para um detalhe muito interessante, não é fazer o seu melhor, tá? Aqui eu chamo a atenção para isso. Não é fazer o seu melhor. Toda vez que você pensa em fazer o seu melhor, você sempre pressupõe uma avaliação externa. E essa avaliação externa não vem. E aí o seu orgulho te ataca. Porque você vai ficar frustrado, o seu orgulho te frustra. Agora, quando você pensa em ser melhor pressupõe você fazer um trabalho de dentro para fora, não de fora para dentro. Você não vai esperar alguém te dar um tapinha nas costas para te poder parabenizar, mas é um trabalho diário e contínuo de dentro para fora. Então lá no capítulo 17, para você que tem aí o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, para você que não tem, adquira, não é? É uma obra básica, é o segundo livro do Kardec, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, para nós da doutrina espírita, ou para quem gosta, ou para quem segue, ou para quem quer seguir a doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro de cabeceira, não é? Então você tem que ter esse livro, para que você possa estudar esse código de conduta comentado. É o nosso código de conduta comentado pelos espíritos, né? Capítulo 17, Sede Perfeitos, item 3. Você tem lá 18 regras para você se tornar um homem de bem, para você poder ser melhor. E lá no item 10 desse mesmo capítulo, nós temos ali o homem no mundo. Então, olha só, o homem no mundo. Então, não tem como tirar nós do mundo. Não tem como nos retirarmos do mundo para que nós possamos evoluir. Não há possibilidade disso. Nós só conseguimos evoluir se nós estivermos no mundo, se nós estivermos aqui no planeta Terra, se nós estivermos diante das nossas relações, para que nós possamos evoluir. Qual que é o maior centro de desenvolvimento das nossas faculdades? Qual que é o maior centro de evolutivo? Qual que é a nossa maior universidade? Nossa maior universidade se chama
família. O núcleo familiar é o verdadeiro centro evolutivo, é o verdadeiro centro de desenvolvimento. Depois vem os outros centros, né? Depois vem os outros meios de influência, mas o primeiro é a família. Depois vem escola e trabalho, os amigos, lugar onde a gente mora e etc. Mas o primeiro centro evolutivo é a família. Então perceba, no item 10 aqui no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aqui um homem no mundo. E olha só, gostaria de chamar a atenção para duas passagens aqui que traz para nós essa colocação importante, um fundamento aqui para nós, para isso que nós estamos comentando aqui, dentro da carta aos Coríntios, a respeito da compreensão de nós mesmos e do outro. Não é? Somente assim, para que nós possamos trabalhar a maior expressão do amor, que é o ágape. Então nós estamos nesse contexto aqui, não é? Sacrificai às necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com o sentimento de pureza. Seja joviais, seja ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Nós vamos herdar isso no nosso desenvolvimento, no nosso processo de evolução. Ditosos sede segundo as necessidades da humanidade. Então veja, o capítulo 17 é um capítulo extremamente importante que nos traz condições de entender um pouco mais essa colocação que nós estamos trazendo aqui, que é a colocação dessa expressão maior do amor, que é o ágape. E para a gente poder encerrar essa nossa introdução de hoje é só uma pequena introdução às cartas, da carta aos Coríntios, das cartas aos Coríntios, a carta 1 e a carta 2, né? Eu quero trazer para vocês aqui, efetivamente, né, o que nós temos escrito no capítulo 13, né? O que o capítulo 13 da carta aos Coríntios nos traz? Então, nós temos lá, capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. A ele, à toa. Ou seja, mesmo que eu falasse todos os idiomas do planeta Terra, se eu não tivesse ágape, se eu não tivesse caridade, que é a expressão maior do amor, por que caridade é a expressão maior do amor? Por que nós podemos entender que caridade é a expressão maior do amor? Caridade é benevolência, caridade como o nosso Mestre Jesus entendia, como ele trouxe para nós. Caridade é benevolência, indulgência e perdão às ofensas. Benevolência, o sentimento de bem no coração, o sentimento de bem pelo outro, ou seja, eu não sinto mal pelo outro. Indulgência, eu entender que o outro tem dificuldade, que o outro é imperfeito, eu entender isso, eu ter a compreensão disso e aceitar isso. E o perdão às ofensas? Tudo você perdoa, tudo você perdoa, tudo você perdoa.
não é de maneira conveniente, não é só quando eu quero, não é só quando me é salutar, não é só quando me é bondoso, não, é tudo. Tudo é perdão. Então isso é a expressão maior da caridade. Isso é a expressão maior do amor. A caridade é a expressão maior do amor. Então mesmo que eu falasse todos os idiomas, se eu não tiver caridade, seria como metal que tine ao vento. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Não tiver amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, não tivesse caridade, nada disso aproveitaria. O amor, a caridade, é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os interesses alheios, não se irrita, não suspeita de mal, não folga com a injustiça, não folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade, o amor, nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando éramos menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Destes três, o maior é a caridade. Este é o capítulo 13 da Carta aos Coríntios, é o momento chave de todas estas duas cartas. Então observem como isso é profundo. Eu convido você a ler novamente, a estudar novamente, leia palavra por palavra, escute você o quanto que isso retumba dentro de você quando você estiver lendo esse capítulo 13 da Carta aos Coríntios. Procure avaliar palavra por palavra, procure estudar, procure vibrar esse capítulo, esse poema do amor, da caridade dentro de você. Procure fazer vibrar isso dentro de você e fazer vibrar isso na sua vida. Observe que agora, principalmente essa semana que nós passamos por aqui, que nós estamos passando aqui, é um momento de festividade, um momento de comemorar o nascimento do Mestre Jesus. É um momento de tanta energia, de tanta vibração. Então procure a transmitir isso, procure a praticar isso no seu dia a dia. Você que também é da doutrina espírita, você que pratica a doutrina espírita, ou que gosta da doutrina espírita, que está aqui nos acompanhando, procure durante essa semana exercitar isso no seu seio familiar, com aqueles que você convive, no seu trabalho, na sua escola, com os seus amigos.
procure olhar de maneira diferente para as suas relações humanas, buscando a te compreender e a compreender o outro. Procure fazer esse exercício. Exercite a compreensão de si e do outro, utilizando como base fundamental, utilizando como base de raciocínio, utilizando como forma de pensar o capítulo 13, aqui da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios. Leia, releia, estude, reflita sobre isso e como base fundamental, como forma de pensar nas suas atitudes, no seu dia a dia, na sua prática de vida, na sua experiência de vida, na maneira que você tem de experienciar a vida. Procure fazer isso de forma a ter como forma de pensamento o capítulo 13 aqui da primeira carta aos Coríntios e exercitar a compreensão para que você possa efetivamente, verdadeiramente exercitar a expressão maior do amor, que é o ágape, que é o que nos pede o Mestre Jesus, que é o que nos pede Paulo em suas cartas, que é o que nós devemos verdadeiramente praticar em nós. Graças a Deus, obrigado, gratidão a todos, gratidão por todos nos acompanharem, gratidão ao Mestre, gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, aos nossos queridos irmãos coordenadores desse programa, gratidão aos nossos anjos guardiões, gratidão a todos os irmãos que nos acompanharam aqui nesse nosso Caminhos de Paulo, de número 24, no programa de hoje. Gratidão por essa segunda-feira, gratidão por essa semana maravilhosa, gratidão por você que está aí conosco, nos acompanhando. Feliz Natal e um próspero ano novo, que verdadeiramente você possa trazer em seu coração a vibração do nascimento do nosso menino Jesus, exercitando em sua vida a expressão maior do amor. Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira, ou então até daqui a pouco no Homem Espírita. Feliz Natal!